Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre Vampiros Nunca Envelhecem, o livro que deu origem à série da Netflix Primeira Morte. Esse livro aqui, ele tinha previsão pela Galera Record para ser lançado só lá em outubro, para ter essa temática mais Halloween, para ler nessa época do ano. Porém, como a Netflix lançou a série antes do previsto, eles decidiram lançar o livro antes também. E esse livro aqui eu abri no vídeo de unboxing de recebidos, que na verdade vai sair aqui no canal nas próximas semanas, mas a gente já tem um vídeo de recebidos dos meses anteriores que eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma conferida. Então, nesse livro a gente vai ter aqui uma junção de vários contos sobre vampiros. Contos escritos por diversos autores, esses autores aqui, que eu não vou nem tentar pronunciar o nome de todos, mas que, pelo que eu me recordo, o mais conhecido aqui é a Vi Schwab, que é a autora de Vilão, autora de A Vida Invisível de LaRue, entre outras histórias. Aqui a gente vai ter autores diferentes escrevendo histórias diferentes sobre vampiros. A gente sabe que existe um mundo muito grande de mitologias envolvendo vampiros. Alguns de que os vampiros não podem sair no sol, outros de que eles não se veem no espelho, outros que apenas uma mordida basta para alguém se tornar um vampiro, e outros que tem todo um ritual muito maior do que simplesmente a mordida. Enfim, a gente tem ali um monte de mitologia envolvendo vampiros, e esse livro vai trazer isso, vai trazer essas diferentes visões que a gente tem sobre os vampiros. Então, cada autor vai ter sua visão do ser vampiro e vai colocar aqui nesses contos. Todos os contos, eles são relativamente curtos. Eu acho que os mais longos têm 30 e pouquinhas páginas. Ele é um livro curto, ele é um livro de 260 páginas. Então, como eu disse, a maioria aí vai ter suas 30 páginas, tem até alguns contos um pouco mais curtos. Mas, enfim. E uma das coisas que eu mais achei interessantes nesse livro é que depois de cada um dos contos, a gente vai ter um pequeno textinho sobre uma reflexão envolvendo aquela história, envolvendo alguma coisa da mitologia vampiresca. E eu sei que isso pode parecer meio estranho, mas eu achei muito interessante. Foi uma das partes que eu acabei mais gostando da história. Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Por exemplo, aqui terminou um dos contos e aqui a gente vai ter uma reflexãozinha sobre algo envolvendo vampiros. E essas pequenas reflexões me fizeram dar uma respirada também na história, até porque todos os contos aqui são de vampiros. Então, uma coisa que pode acontecer é acabar ficando um pouco cansativo, porque é sempre a mesma temática, mesma temática. Então, com esses pequenos textinhos no meio, dá aquela respirada, dá aquela aliviada para começar outro conto. Isso se você for ler todos de uma vez. Que, por sinal, o meu conselho é leia em doses homeopáticas, leia ali um pouco mais devagar. Eu li em poucos dias esse livro, porque é um livro muito fácil de ler, muito tranquilo de ler, principalmente para quem gosta de vampiros. Porém, se eu não tivesse que fazer resenha aqui pra vocês, se o meu objetivo não fosse trazer resenha pra vocês desse livro, eu teria lido ele um pouco mais devagar. Até porque nos últimos contos eu já tava um pouco cansada, digamos assim, de ver outra história com vampiro, blá, blá, blá. Enfim, mesma coisa. E um desses primeiros textinhos que a gente tem entre um conto e outro é o que pra mim foi um dos mais interessantes, que fala sobre vampiros nunca envelhecerem. E não necessariamente sobre a figura do vampiro não envelhecer, e sim como histórias de vampiros nunca envelhecem. Desde que começou aí essas histórias de vampiros lá com Drácula, com Carmila, com o vampiro, a gente sempre teve histórias de vampiros, histórias diferentes de vampiros. Algumas épocas a gente tem uma ascensão maior dessas histórias, outras épocas não é muito falado disso. E eu acho que a gente tá num período onde quem é fã de vampiro tá se dando muito bem, até porque a gente tá tendo várias histórias envolvendo vampiros recentemente. A gente teve o Império do Vampiro pelo Jay Christopher, Vampiros Nunca Envelhecem, com vários autores diferentes. Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas, que também tem os vampiros como um dos personagens. Enfim, a gente vai ter várias outras histórias aí nesses últimos tempos envolvendo vampiros. Então, realmente, histórias de vampiros nunca envelhecem, histórias de vampiros sempre vão acabar em algum momento em alta de novo. E eu admito que eu tenho um amorzinho particular por vampiros. Já li histórias com outros seres, mas não adianta. Bruxas, lobisomens, sereias, não importa qual seres sejam, vampiros sempre vão pegar um pouquinho mais no meu coração. A gente tem aí os féricos também, que chegaram meio recentemente e também fazem parte do meu coração. Mas vampiros estão aqui, ó, há muito tempo. E eu adoro ver histórias de vampiros. Então, eu fiquei bem feliz em ler esse livro, principalmente porque aqui a gente vai ter contos muito curtos, muito tranquilos, muito fáceis de ler.
e que vão tentar trazer algo diferente. Porque a gente sabe que, mesmo com tanta história de vampiro, a gente tem muitos clichês dentro dessas histórias, dentro desses romances. E aqui o livro vai tentar trazer algumas coisas um pouco diferentes. A gente vai ter vampiros aqui LGBT, vampiros negros, vampiros... A gente tem aqui uma história de vampiro que se passa na Índia, que eu achei bem interessante, porque os vampiros sempre são ou americanos ou europeus, enfim. Então, achei bem interessante. A gente também vai ter uma história de vampiro com deficiência locomotora, que também é uma representatividade que eu nunca vi no meio dos vampiros. Então, achei bem interessante. O livro se propõe a trazer histórias diferentes, com personagens diferentes, e eu acho que nesse quesito o livro faz isso muito bem. Apesar de serem contos muito curtos, que muitas vezes a gente acaba não conseguindo se apegar realmente ao personagem, ainda assim, ele faz bem esse papel de trazer um pouco mais de representatividade para esse mundo. Falando um pouquinho sobre os contos no geral, a gente tem aqui 11 contos, e eu tenho, obviamente, meus preferidos. Os 2 primeiros, pra mim, foram os que eu mais gostei, foram os que eu mais me envolvi com os personagens. Apesar de serem contos bem curtinhos, foram os que eu realmente consegui me apegar aos personagens e, enfim, querer mais história, mas ainda assim ter um final bom. Não vou falar exatamente sobre o que são cada um dos contos, até porque nesse tipo de livro eu acho que é muito interessante você ir sem saber muita coisa. Apesar de que a gente sabe a temática, eu acho mais interessante você ir sem grandes coisas, até porque cada conto tem 30 páginas, então se eu falar muito pra vocês não vai ter muita graça. Teve alguns contos aqui que eu não curti tanto, tenho que admitir. Alguns contos que eu olhava, tipo, tá, próximo, sabe? Dava aquela vontadinha de pular pro próximo, não cheguei a pular nenhum, mas ainda assim teve alguns contos que eu não curti tanto. E a gente tem 2 contos aqui que eu achei bem diferentes. Não foram os meus favoritos, mas foram contos que eu gostei bastante. Um deles, que é o 5º conto, que é um guia para novos vampiros. E, assim, eu achei muito interessante. Porque é literalmente um guia para caso, como se você tivesse se tornado vampiro hoje, se acordou no meio do nada, você não sabe o que tá acontecendo, e você vai ler um guia sobre o que tá acontecendo, respondendo perguntas, enfim. E eu achei muito interessante porque é algo muito diferente. Enfim, eu achei interessante isso. A gente também vai ter um outro conto de um menino vampiro aí que nasceu e viveu longe de todo mundo, e ele começa a escrever um blog sobre a vida dele, e as pessoas começam a achar ali que é uma história tipo uma fanfic. E, enfim, também achei bem legal, foge aí do padrão de narrativa, então eu achei bem interessante esses 2 contos também. Tá, falando sobre o último conto, que é realmente o conto, talvez principal, que é o Davi Schwab. Eu achei legal o conto, talvez eu não teria colocado ele por último, até porque, como eu disse, quando eu tava chegando nos últimos contos eu já tava meio cansada. Ele é um conto que, na minha opinião, é o mais parecido com outras histórias que a gente tem de vampiros. Ali envolvendo uma caçadora de vampiros e uma vampira nova, que precisa fazer sua primeira morte, enfim. E assim, é o mais padrão de todos os contos. Não me surpreendeu. Pra mim, ele parece muito os primeiros capítulos de um livro, ou até mesmo o primeiro livro de uma série. O resumo do primeiro livro de uma série. E, enfim, não me surpreendeu muito, eu tô empolgada aí pra ver a série, até porque a série não é de todos os contos, a série é só do último conto, da Davi Schwab, então eu tô meio interessada pra ver o que eles vão fazer nessa série, porque ele é um conto que fica muito em aberto. Eu sei que todos os contos aqui vão ter, obviamente, aquele final levemente aberto pra gente imaginar o que aconteceu depois, mas esse Davi Schwab pra mim ficou meio solto, sabe? Ele realmente não tem um final, definitivamente não tem um final. Então, eu quero ver o que eles vão fazer na série. Provavelmente eles vão continuar esse conto, até porque senão não daria mais que 2 episódios, com toda certeza, mesmo se eles enchessem de linguiça. Então eu acredito que eles vão continuar o conto da Davi Schwab na série. Enfim, tô empolgada pra ver, com um pezinho atrás, porque eu não achei o melhor dos contos, na minha opinião. Achei interessante, mas nada muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Então, enfim, quero ver a série, mas o livro tá concluído. E uma coisa que eu achei muito interessante é essa capa, não sei se vocês conseguiram perceber, mas ela é inteira de glitter. Aqui a caveira, o nome do livro. Aqui atrás também tem uma caveira bem grande, também toda de glitter. Admito que eu nunca vi nenhum livro com uma capa assim toda de glitter. E, uma coisa que eu fiquei muito feliz, esse glitter não sai por nada, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso, não importa quanto você passe a mão aqui, ele não vai sair.
Me incomoda um pouco essas capas que são diferentes, mas que acabam saindo, enfim. Mas não aconteceu com essa, achei bem interessante. Combina? Não sei, mas eu gostei. Achei que ficou legal. Enfim, era a última coisa que eu tinha pra falar sobre esse livro. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gosta de histórias de vampiros, é provável que você acabe gostando desse livro. Ele não é um livro revolucionário, mas é um livro pra quem gosta desse mundo, quem gosta dessas criaturas, provavelmente vai acabar gostando desse livro. Porque são histórias curtinhas, gostosinhas, fáceis de ler. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, que eu sempre tô trazendo lançamento pra vocês. É isso, um beijo e até o próximo.